A graça, a paz e a misericórdia de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém? Amém. A graça, né? A Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seja dada a honra, a glória e o louvor, que tudo que fizermos seja para a honra e glória de Deus e não a nós. Parabéns, aniversariante, que a gente sempre lembra, e estaremos orando por você no final. Põe diante de Deus o seu problema, que Deus dará a solução. E iremos ler 2 versículos da Bíblia, onde o servo de Eliseu, logo de manhã, dá de cara com o exército sírio que tinha invadido Israel para prender o profeta Eliseu. Então ele acorda e vai dar com essa visão aí, lembra? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Segundo a Reis 6, 15, 16. Amém. A gente dividiu em 3 partes essa pregação, essa é a segunda parte, né? O servo de Eliseu ficou com muito medo quando o exército sírio cercou a cidade de Dotã para prender Eliseu, né? Eliseu estava em Dotã, cercou lá, ele ficou com muito medo. Levantou de manhã bem cedo e deu de cara com o exército. E não era para menos, né? O exército foi para prender Eliseu. E perguntamos, quando é que uma pessoa não tem medo? É o contrário, né? A pergunta. Quando é que a pessoa não tem medo? Não é que tem medo, que não tem medo. É o tema nosso, medo pela falta de visão espiritual. Medo pela falta de visão espiritual. Vamos ver o contexto anterior, antes de chegar nesse ponto aqui, o que aconteceu. O rei da Síria armava emboscadas ou ciladas para atacar Israel. Lembra a última vez da pregação? Eu vou fazer as 3 em sequência, para a gente não perder a história. Mas o Senhor Deus informava ao profeta Eliseu o local das emboscadas ou das ciladas. O profeta, consequentemente, informava o rei de Israel, que tomava suas providências, não passava ali. O rei da Síria fica sabendo que o profeta Eliseu informava os seus planos ao rei de Israel. Então fica furioso e dá a seguinte ordem, que a gente vai ver. Então o rei da Síria fica muito nervoso, fala: mas que coisa é essa? Tudo que eu planejo, esse profeta fica sabendo e estraga meus planos. E o interessante que a gente vai ver que ele não invade Israel para destruir Israel, mas para pegar justamente o profeta, tanta raiva que estava do profeta Eliseu. Aí o rei ordenou, né, o rei da Síria: vão e descubra onde ele está, o profeta Eliseu, para que eu mande capturá-lo, né, onde eu possa pegá-lo. Então mandou o pessoal descobrir, pesquisar onde Eliseu estava lá em Israel. A ordem era para capturar o profeta Eliseu, não atacar Israel. Então o exército inteiro para pegar o profeta. Ingenuidade em imaginar que o profeta não descobriria o ataque dos sírios ou os planos. Lembra que a gente viu o profeta Eliseu descobrir as emboscadas? Né? Se lá ele não vai descobrir que o exército ia procurá-lo. Lógico, ingenuidade. Anteriormente o profeta ficava sabendo das ciladas e emboscadas. Os sírios descobriram onde o profeta Eliseu estava. O profeta Eliseu estava em Dotã, ou cidade chamada Dotã. Dotã é uma cidade na tribo de Manassés, próxima a Siquém e Samaria. Para cima de Jerusalém, ali, se olhando o mapa, não fica longe. O mesmo aconteceu com Jesus, quando nasceu, em Mateus 2, 1 e 5. Herodes, ao saber que os reis magos estavam em Jerusalém procurando o menino Jesus, o Cristo, o rei dos judeus, ficou perturbado, furioso, com raiva. Reuniu todos os principais sacerdotes e escribas e perguntou onde deveria nascer o Cristo.
onde Jesus ia nascer, o Cristo onde ia nascer. Os líderes religiosos lhe disseram, em Belém da Judéia, né? Assim está escrito pelo profeta. Então o profeta já dizia que era em Belém. Então ele ficou sabendo, Herodes, que Jesus estaria em Belém. Então, essa história parece muito de Jesus, parece muito com Eliseu. Vai lá procurar onde ele está para mim atacá-lo. Herodes queria matar Jesus e os sírios queriam matar Eliseu. Mandou alguém descobrir onde ele estava. Os inimigos estão sempre querendo saber onde estão os servos de Deus para destruí-los. É assim ainda hoje com a igreja perseguida em todo o mundo. A igreja cristã ela ainda é muito perseguida. Na Síria está sendo muito perseguida, na Índia, naqueles países islâmicos. Ela é perseguida no Brasil. A gente não tem aquela perseguição na lei e tudo, mas é muito perseguida. Eu recebo e-mails atacando a igreja por filosofia, por vãs filosofia, como diz. É maneira de tirar as pessoas da igreja, desacreditar. São ataques à igreja que todo tem. Os inimigos estão sempre querendo saber onde nós estamos para nos atacar. Bom, continuando a história. Quando informaram ao rei da Síria de que o profeta Eliseu estava na cidade de Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa, quer dizer, um exército, né, com cavalos, carros de guerra. Olha, um exército inteiro para prender um profeta. Não era necessário. O profeta não era rei de Israel, que tinha um exército para lhe defender. Quem poderia defender o profeta Eliseu? Ele não tinha um exército, ele tinha a escola do profeta, que era um pessoal que não tinha nada a ver com guerra. Sabia manusear a guerra nem nada. Não precisava disso, mas ele fez o que fez Herodes com Jesus. Não é? O mesmo aconteceu com Jesus quando foram prendê-lo. Lê para mim. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mateus 26, 55. Jesus, do mesmo modo do profeta Eliseu, não tinha gente armada para lhe proteger. Não era necessário espadas e varas. A mesma coisa fizeram com Jesus. Jesus falou, será que eu tenho um exército aqui para vocês então armados para me prender? Será que era com Eliseu? Bom, não havia necessidade, mas fizeram. O exército sírio chegou de noite, né, e cercaram a cidade. O exército chegou de noite e cercou a cidade. O plano para pegar o profeta Eliseu era de noite. Eles planejaram, a gente chega de noite, ninguém vê, é à noite que o inimigo ataca. Os líderes judeus prenderam Jesus, sabe que horário? De noite, está aí a Mateus 18, 3. Levaram tochas e lanternas, porque era à noite. Então é à noite que o inimigo ataca, a espreita. Lê, João, para mim. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. João 3:20. Pois é, quem pratica o mal odeia a luz e sempre faz as coisas de noite, no escuro. Foi desse jeito com Jesus. Foi à noite que Jesus foi preso, foi à noite que o exército sírio invadiu Dotã para prender o profeta. Continuando a história. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Bom, este servo era substituto de Geazi. Geazi mentira para Naamã e Eliseu e ficou leproso. Está lembrado dessa história? Então não é Geazi. Geazi não estava mais sendo servo de Eliseu. E aqui não fala o nome dele, né? Não menciona o nome desse servo. Mas não era Geazi.
Já esses servos não viram os milagres feitos por Deus através da vida do profeta Eliseu. Então ele provavelmente não sabia que o profeta Eliseu não, era usado por Deus. O servo viu aquela situação com olhos naturais ou olhos carnais. Naturalmente teve medo. É ou não é? Teve medo, é normal. Com que o profeta Eliseu ia se defender? Com o exército inteiro, carros de guerra, cavalos e tudo, armas da época e tudo, ele ficou com muito medo. E ele exclama, né? Ele cava, ó meu Senhor, o que faremos? Qual a solução? Não tem o que fazer. O profeta Eliseu respondeu ao servo, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O profeta Eliseu ficou tranquilo, falou, calma, tranquilo. O que está do nosso lado é muito maior em número do que está do lado dele. O profeta deve ter olhado e falar assim, quem? Se eu estou vendo o profeta aqui, quem é que está do lado dele aqui? Eu não estou vendo exército nenhum. Ele deve ter pensado assim, não entendi. O mesmo aconteceu com Jesus. Jesus estava no barco junto com os seus discípulos. Jesus dorme estando no barco. Aí vem uma tempestade e os discípulos acordam com medo, dizendo, ou acordam Jesus dizendo, salva-nos, vamos morrer. Salva-nos, Jesus. Senhor, salva-nos, tem misericórdia. O barco não está numa tempestade. O que Jesus responde? A atitude de Jesus foi assim. Ele, Jesus, perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Mateus 8, 26. Jesus e o profeta Eliseu nos diz, por que você está com medo? Não tenha medo, homens de pequena fé. Então, tanto o profeta Eliseu diz assim, não tenha medo, por que você está com medo? Não tem motivo de ter medo. O próprio Jesus disse isso, não tenha medo. E repreendeu o mar. E o vento é um milagre muito grande, um milagre da natureza. E era um milagre muito grande Eliseu se livrar desse exército. Continuando a história. Então Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então ele disse, Senhor, abre os olhos do servo para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que abriu e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Quando Deus abriu os olhos do servo, o que ele viu? As colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E é bom observarmos que o profeta Eliseu estava vendo tudo isso. Mas o servo não, por isso que ele ficou tranquilo, calma. O que dá do nosso lado é muito mais em número, um número muito maior. O profeta Eliseu orou para o Senhor Deus abrir os olhos do servo, para o servo ver com os olhos espirituais, para o servo ver com os olhos da fé. O servo viu que realmente o que estava com eles era o maior número. Viu colunas cheias de cavalos e carruagem de fogo ao redor de Eliseu. A visão espiritual não pode ser vista com os olhos mortais ou olhos naturais. O próprio profeta Eliseu não os teria visto as colunas cheias de cavalos e carruagem de fogo, a menos que Deus, por um milagre, o tenha tornado visível aos seus olhos. Deus, por um milagre, nos mostra as coisas cheias, nos mostra as colinas cheias de cavalos e carruagem de fogo. Então, quando estivermos diante de uma grande dificuldade, sem solução, nós temos que pedir a Deus o quê? Olhos espirituais.
para que vejamos as carruagens de fogo e os cavalos de guerra e um exército celeste nos abençoando. Nós precisamos dessa proteção de Deus. Nós precisamos ter uma visão mais espiritual das coisas. Humanamente não tem como. Lê para mim, 1 Coríntios. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Coisas espirituais só são vistas espiritualmente. Eu não posso mostrar uma coisa espiritual que não é. A pessoa é carnal, ela diz assim, isso não existe, Deus não existe. Ah, não existe fé, não existe, é lógico, você está olhando com os olhos do servo, quando estava em pânico. Mas se Deus abrir os seus olhos, você vai ver cavalos e carruagens de fogo ao seu redor. Porque está olhando com os olhos espirituais. A abertura dos nossos olhos vai tirar os nossos medos. Quando abrimos os olhos espirituais e vemos pela fé o socorro de Deus, o nosso medo vai embora. No escuro, estamos mais aptos a ter medo. Quanto mais clara tivermos da soberania e o poder do céu, menos temos medo das calamidades da terra. Então, quanto mais os nossos olhos espirituais foram abertos e nós vemos os cavalos e carros de fogo, a proteção de Deus e que Deus está cuidando de nós, o anjo de Deus acampa ao redor dos que eu tenho, nós teremos menos medo. O medo é sinal de que nós estamos vendo as coisas só da maneira natural. A fé, eu sempre falo isso, a fé é que remove a montanha, a esperança é que nos faz viver. Se formos olhar só para as dificuldades, seremos derrotados. Lê a conclusão, por favor. Uma pessoa não tem medo quando ela tem a visão espiritual e vê Deus lhe protegendo. Amém. Eu tenho a visão espiritual, né? Perguntando para nós mesmos. Eu não tenho medo? Eu tenho certeza de que Deus está me ajudando? Que ao meu lado tem cavalos e carros de fogo me protegendo? Que aquilo que eu faço, que é o melhor que eu posso, que você faz o melhor que pode, que dedica as coisas de Deus, às vezes as coisas não estão dando certo. Às vezes, muitas vezes, nós estamos vendo em volta de nós um exército sírio, um exército de gente inimiga, um exército que ninguém é amigo, um exército de gente injusta, e que parece tudo ruim, as portas de emprego não abrem, o que você ganha não paga, doença, parece que não há solução, não melhora. Filho problemático, um punhado de coisas da nossa vida. Nós sentimos como tivesse com um exército ao nosso redor, como o servo viu o exército sírio. Mas, se nós tivermos a visão espiritual, nós vamos ver um exército de Deus, de cavalos e carros de fogo nos protegendo. Oração repetida, vamos falar junto? Pai amado, me dê a visão espiritual. Dê a visão espiritual para ver a salvação em Jesus. Para ver a salvação em Jesus. Pai amado, Me dê a visão espiritual. Me dê a visão espiritual para ver as tuas bênçãos. Para ver as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus disse para Pedro quando foram prendê-lo. Pedro tinha cortado a orelha do soldado tentando salvar Jesus. Estão lembrados dessa história? Então Jesus vai dizer o seguinte para Pedro. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 53. Jesus não teve medo quando foi prendê-lo. Jesus tinha a visão espiritual e sabia que os anjos poderiam livrá-lo de ser preso. Ele sabia. Mas Jesus quis passar por todo o sofrimento para nos salvar, ser sacrificado por nós. Ele passou tudo aquilo, ele sabia consciente que tinha que passar por aquilo. Ele tinha visão espiritual, que tinha anjos ao lado, e um exército de anjos ao redor dele, que poderia livrá-lo.
Que nós tenhamos a certeza que está fazendo a vontade de Deus, que o anjo está com nós, e mesmo com muito sofrimento que às vezes passamos por sermos cristãos, Deus está sob o controle. Aceite Jesus e seja salvo. Aceite Jesus, que podia livrar do sofrimento, mas não livrou para nos salvar. Lê Isaías 41:10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Mateus 41:10. Amém. Isaías 41:10, desculpa. Esqueci de pôr embaixo, não vou corrigir. Eu errei. Vou fazer um pampurri aqui, né? Um punhado de passagens bíblicas que fala sobre o assunto. Diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se desanimem. 2 Crônicas 32:7a. Não chame conspiração tudo o que esse povo chama conspiração. Não tema aquilo que eles temem, nem se apavorem. Isaías 8:12. Não me assustam os milhares que me cercam. Salmo 3:6. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Salmo 27:3. Amém? Amém. Tem que ter esses versículos no coração, quando você sentir que tem um exército contra você e que não tem saída. Que mesmo que o exército acampe contra nós, nós sabemos que temos um Deus que nos protege, um Deus que está no nosso lado. Não tenha medo. Deus é maior do que os seus problemas. Basta olhar com os olhos espirituais. Olhar com os olhos da fé. Deus lhe mostrará um exército de anjos que estão ao seu lado, com carros de fogo. Ao seu lado para lhe ajudar. Ponha diante de Deus o seu problema. Qual é o seu problema? Ponha diante de Deus. Qual é o exército sírio que está em volta de você, que você não vê sair? Ponha diante de Deus. Deus vai mostrar cavalos e carruagens de fogo te protegendo. Quero orar por você, seja qual for o problema. Senhor Deus, querido Pai, seja qual for o problema, Senhor, que essa pessoa esteja passando, seja angústia, problema familiar, de vício, financeiro, doença, oh meu Deus, vícios, ou Senhor, o problema matrimonial, casamento, seja qual for o problema, Pai, que são tantos. Tenha misericórdia, Senhor. Abre os olhos, Senhor, nossos olhos, para que vejamos ao nosso lado, Senhor, carros e cavalos e um exército, Senhor, nos abençoando, anjos celestiais nos abençoando. Que o Senhor nos traga livramento, Pai, como o Senhor trouxe livramento ao profeta Eliseu. Enche o nosso coração de fé, porque tudo que pedimos, o Senhor, em Teu nome, o Senhor, nós recebemos. E para quem crê tudo é possível, o Senhor é o Deus do milagre, o Deus da esperança. Responda nossas orações, Pai. Põe na Tua presença, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Que o milagre seja feito. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém, Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso e estaremos encerrando. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Fique na bênção de Deus, que Jesus te traga muita bênção. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém.